Se eu te perguntasse agora quem você é, como você iria me responder? Eu aposto que a maioria das pessoas vai começar se apresentando como eu sou a fulana e eu sou médica, ou eu sou mãe, ou eu sou professora e afins. A verdade é que toda vez que alguém pergunta pra gente quem somos, a gente responde alguma coisa que a gente faz ou que a gente produz. E nunca de fato reconhece quem somos de verdade. Normalmente somos ensinados a nos apresentarmos ou a reconhecer quem somos mediante aquilo que nós fazemos, pela profissão, pelo papel social, ou simplesmente por alguma coisa que você conquistou. O problema é que isso funciona muito bem até o ponto em que a gente precisa recalcular a rota. Se você vai precisar de trocar de carreira, você vai ter uma crise de identidade. Os seus filhos cresceram e agora você não sabe o que fazer, outra crise de identidade. O relacionamento acabou ou você perdeu sua casa, outra crise de identidade. E tudo isso pelo simples fato de que normalmente a nossa identidade está construída naquilo que a gente faz. E qualquer mudança nesse percurso acaba desestabilizando você totalmente diante do caminho. Então eu te pergunto de fato, quem é você? Se hoje você perdesse absolutamente tudo, o que sobraria de você? A gente vive numa cultura que romantiza muito a ideia de que você precisa ter um propósito. E que esse propósito, ele é único, fixo e imutável. Tipo aquela coisa que você nasceu pra fazer e que você precisa fazer até o fim da sua vida. Mas apesar de ser uma ideia bonita, ela é bastante disfuncional, porque a gente vai crescendo, amadurecendo ao longo dos anos e vai mudando a vida de maneiras diferentes. Você vai perceber que a pessoa que você era aos 20, de repente não é a mesma pessoa que você é aos 30. E aí você se pergunta se o seu propósito ainda é o mesmo ou se é isso que você gostaria de continuar fazendo. Entender que temos fases diferentes e que ao longo da vida, alguma coisa que servia muito quando a gente era mais novo, mas que agora não serve mais, não significa que você de fato perdeu o seu propósito, mas que você hoje tem um autoconhecimento para entender que a vida não é essa linha reta. Eu me lembro, por exemplo, de ser uma criança muito mais comunicativa do que as outras quando pequena. E isso fazia com que eu falasse coisas que eram um pouquinho desnecessárias. Então eu fui repreendida várias vezes por conta disso. E aí, com o passar do tempo, por ser filha única também, eu não convivia muito com outras crianças. Então eu passava mais tempo observando os adultos e aprendendo a maneira como eles falavam e se portavam. Parece bom de imediato, mas a verdade é que isso deixou algumas cicatrizes, porque com o passar dos anos, eu fui vista como uma criança muito responsável para minha idade. Então eu assumi algumas tarefas ou algumas coisas que outras crianças da minha idade jamais pensavam em fazer. E aí aquela criança que era bastante comunicativa, de repente se tornou uma pessoa muito mais observadora de fato do que alguém que conseguia de fato se expressar com mais facilidade. É claro que algumas dessas situações deixam marcas na gente e a gente tem que aprender a carregá-las ou simplesmente algumas coisas a gente só ignora e segue em frente. Mas eu entendo que a minha personalidade não tá mais atrelada àquela pessoa comunicativa ou a pessoa extremamente observadora. No fim das contas, eu ainda continuo sendo as duas pessoas de maneira diferente. O que eu quero dizer é que a sua personalidade muitas vezes não é um destino fixo, é simplesmente um processo. A pessoa que você é hoje tem tudo a ver com a pessoa que você viveu, mas ela não é limitada apenas a isso. Você não é um rótulo, você não é uma pessoa que os outros gostariam que fosse, não é a filha responsável, nem a pessoa comunicativa, ou qualquer outro tipo de estereótipo que tenham atribuído a você. Eu acredito que essa pergunta de você tentar entender quem você é deveria estar mais atrelada em quem você realmente gostaria de ser. Como você gostaria que as pessoas te conhecessem ou te reconhecessem. Normalmente, pra gente entender a pessoa que nós somos, a gente vai ter que se fazer algumas perguntas desconfortáveis, vai ter que observar situações. Então, na hora de você definir qual é o seu propósito ou definir o tipo de pessoa que você é, você precisa entender o que você gostaria de fato de ser. Se essa pergunta te assusta ou se você não consegue entender qual é o caminho que você tem que seguir, eu sugiro que você comece a observar você de fato. A primeira coisa que eu diria que você precisa fazer é observar os seus padrões. Todos nós temos alguma coisa que a gente faz. Às vezes é herdada de alguém, mas às vezes são manias nossas mesmo. Então você faça aquela pergunta: quais dessas minhas manias e desses meus hábitos são de fato os meus? Sabe aquela música que você descobriu sozinho e que você não teve influência externa de outras pessoas? Ou uma atividade que você já faz há muito tempo, mas que você descobriu que gostava de fazer sem ninguém te influenciar a fazer isso? Aprender a distinguir aquilo que você realmente gosta de fazer do que você foi ensinada a fazer te ajuda nesse processo de autoconhecimento. E uma das perguntas mais sinceras que você precisa nesse processo é se perguntar: o que você é quando ninguém tá te vendo? Todos nós somos um personagem na frente de outras pessoas.
na maioria das vezes a gente tá performando tanto quanto os outros. É óbvio que a gente tem versões diferentes para situações diferentes. Quando você tá trabalhando, você tem uma versão mais profissional de si mesma. Quando tá com seus amigos, você é mais descontraída. Mas quem é você quando você tá de fato sozinha com a sua própria presença? Você precisa se reconhecer fora dessas outras versões que você criou de si mesma. Presta atenção em cada tipo de interação que você tem com as outras pessoas e observa o que de fato é seu e o que você aprendeu diante da sociedade para se encaixar naquele grupo. Entenda que nem todo mundo vai gostar de você. E isso não é uma falha, não é um defeito. Se você tentar se encaixar simplesmente para ser aceita em todos os lugares que você tá, você vai perdendo a sua essência e virando um pouco de cada uma das outras pessoas e não entendendo de fato qual é a sua personalidade. Respeitar que você tem a sua própria individualidade e que você é diferente das outras pessoas é o começo para que você possa responder essa pergunta para você. Quem sou eu? E é normal, todo mundo vai tentar te encaixar em algum molde e você nem sempre vai se encaixar nele. Uma prática que eu uso e que eu acho que poucas pessoas normalmente fazem é escrever um pouquinho sobre você. Sabe quando a gente vai fazer uma entrevista de emprego e aí perguntam pra você quem é você e você responde: "Ah, eu sou uma pessoa bastante comunicativa" e afins? Você vai colocar isso no papel. Mas ao invés de listar as suas qualidades ou seus defeitos, você vai listar a maneira como você está se sentindo. O que te irritou hoje, o porquê isso te irritou, ou o que te fez feliz, o que você evitou de dizer para as outras pessoas e qual motivo te levou a não dizer alguma coisa para outras pessoas. Quase um diário e simplesmente um exercício para que você possa entender como definir a sua própria personalidade. Com o tempo, fazer esse tipo de exercício faz com que você observe as suas situações de uma maneira um pouco diferente. Você começa a notar quais são os padrões que te incomodam, quais são as questões que você realmente não gostaria de estar fazendo. Isso é trabalhar o seu autoconhecimento e perceber quais são as situações que você realmente gostaria de estar evitando e que você continua fazendo simplesmente para tentar se encaixar. Vai por mim, fingir ser alguém que você não é dá muito trabalho, mas é um processo você descobrir de fato quem você é, que tipo de pessoa você gostaria de se tornar. Esse processo, na maioria das vezes, vai acontecer no dia a dia. Não é uma virada de chave que vai estralar na sua cabecinha e que de repente você vai saber todas as respostas que você gostaria. E tá tudo bem também se de repente você não conseguir responder isso de imediato, sabe? Você só precisa começar a prestar um pouquinho mais atenção naquilo que você quer e naquilo que você gostaria de se tornar. Então, a próxima vez que alguém te perguntar quem é você, eu espero que você não responda algum tipo de rótulo que te colocaram, mas que você entenda de fato quem você gostaria de se tornar e que tipo de pessoa você é. Às vezes a gente esquece que temos bastante qualidades boas e que podem ser colocadas ali, que fazem parte da nossa essência e da nossa própria personalidade. Enfim, a gente se vê no próximo vídeo.